Agradecemos também cada um dos irmãos, dos amigos que estão conosco. Nós estamos certos que o Senhor vai abençoar a vida de cada um. Nós vamos ler nessa noite no Evangelho que foi escrito por João. O capítulo vai ser o número 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 46. Evangelho escrito por João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Leitura bastante extensa, mas se nós prestarmos atenção na leitura, nós não vamos precisar comentar muito depois. Nós gostaríamos que, enquanto estamos lendo, que cada um fosse recriando na sua mente a circunstância que está aqui descrita. Todos encontraram o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1, nós lemos assim: Estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isto, disse: Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referira ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, para consolá-las acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: Eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Então disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: Sim, Senhor, creio, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isto, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu,
caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: Onde o pusestes? E responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Nós estamos certos que o Senhor vai abençoar a sua palavra nos nossos corações. E a nossa oração, o nosso desejo é que o seu Espírito nos conceda sabedoria para apreciarmos esta porção da sua palavra. Amém. Amém. Embora nós tenhamos lido todo esse texto, nós vamos pensar aqui algumas lições que são importantes e que nós temos que o Senhor deseja compartilhar conosco. A primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos é o que está escrito no versículo 1º, primeiro versículo que nós lemos. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, irmão de Maria, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava enfermo certo Lázaro. Nós estamos vivendo dias quando um certo tipo de pregadores, um certo tipo de igreja, um certo tipo de evangelho tem sido pregado, onde se ensina que aquele que é crente não pode ficar doente. E esses homens estão ensinando que nós temos que determinar, que ordenar a Deus que nos dê saúde. Uma petulância da parte destes homens. Porque nós não temos o direito de exigir coisa alguma de Deus. Ele, pela sua graça, bondosamente nos agracia com as bênçãos que Ele derrama sobre nós todos os dias. Mas quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Por outro lado, nós temos algumas pessoas que pensam que quando o crente fica doente é porque ele está em pecado. Então, quando o crente passa por uma certa enfermidade, então já começa a apontar o dedo e falar: ele deve estar em pecado, por isso é que ele está doente. Também é algo que não cabe a nós julgar. Na verdade, aquela pessoa, aquele irmão, se ele está passando por isso, ele vai saber. Ele tem a plena consciência do julgamento de Deus sobre a sua vida. Mas não somos nós, não sou eu, não é você que vamos dizer: olha, por causa disso. Porque nós não sabemos. E mesmo que aquele irmão esteja vivendo uma vida irregular, nós devemos orar por ele, devemos amá-lo e tentar ajudá-lo. E uma vez que ele não queira a nossa ajuda, nós devemos clamar a misericórdia de Deus e o Senhor vai tratar com ele. Mas não é a nossa função apontar o dedo e dizer: é isso ou é aquilo. Este homem, que o Senhor Jesus Cristo amava muito, estava doente, ele adoeceu.
E nessa ocasião, o Senhor Jesus Cristo nos mostra que a enfermidade dele tinha uma finalidade, era glorificar a Deus e glorificar o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme nós lemos nas suas palavras no versículo 4. Então, nós descobrimos que, assim como todas as demais pessoas deste mundo, seres humanos que somos, todos nós podemos passar pelas circunstâncias que qualquer pessoa passa. Nós podemos ficar doentes, podemos passar por dificuldades financeiras, nós podemos passar por perdas. Lembra o que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo aquilo que possuía, perdeu a sua própria saúde.